estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público tem sido o órgão mais importante da defesa dos direitos coletivos. Assumiu papel relevante no cenário nacional, principalmente no que se refere ao acompanhamento de políticas públicas e demais ações governamentais. Como agente fiscalizador e de transformação social, tem a função de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia. E dentre esses direitos do cidadão está a saúde. Portanto, este é o tema em foco. Para falar sobre o assunto, convidamos a promotora de justiça Marinês Asman, da Especializada de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre. Doutora Marinês, é um prazer tê-la aqui no programa. Prazer é meu. E eu lhe pergunto, apesar disso tudo, doutora Marinês, dúvidas ainda são suscitadas quanto à legitimação do Ministério Público para propor ações em defesa da saúde. O que a senhora diz? Eu acho que dúvidas não podem prevalecer mais. A partir do momento em que, em 88, nós tivemos um novo trato social, a Constituição, que tem dentro dos seus objetivos a construção de uma sociedade mais digna, a diminuição da pobreza e da miséria, e teve como agente implementador desses novos direitos também que vieram à tona, como saúde, por exemplo, e dizendo que ao Ministério Público incumbe a fiscalização dos serviços de relevância pública, sendo que qualquer serviço de saúde é serviço de relevância pública, me parece que, sendo o direito à saúde um direito subjetivo e um direito social, não pode subsistir dúvida da legitimidade do Ministério Público de pleitear esse direito, que, se não é o mais importante de todos, é um dos mais importantes. E para exemplificar essas ações, doutora Marinês, nós temos uma recente que condenou o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer aos ostomizados todo o material necessário para o tratamento. Nós assinamos há alguns anos um termo de ajustamento de conduta com o Estado do Rio Grande do Sul, a partir de dificuldades que vinham tendo os ostomizados, no sentido de obter os materiais de ostomia para essa coletividade. Como não vinha o Estado cumprindo adequadamente com esse termo de ajustamento de conduta, nós executamos esse TAC e tivemos agora a satisfação de constatar que em 2008, por exemplo, durante todo o ano, a média de bolsas alcançadas aos ostomizados subiu de 13,5 unidade mês por paciente, que era muito pequena, para 8 unidade mês, ou seja, mais do que dobrou, e vem sendo prestada de forma regular pelo Estado, ou seja, houve um avanço na qualidade de vida dos ostomizados. Essa é uma das ações, né, que abrange todo o Estado do Rio Grande do Sul, são cerca de 5.000 ostomizados, e que foi um ganho na área de saúde para essa coletividade. Nós temos outras ações igualmente importantes, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, também ações em parceria com o Ministério Público Federal aqui em Porto Alegre. Uma outra questão que o Ministério Público está muito atento é o que diz respeito ao percentual que deve ser destinado à saúde. O financiamento da saúde é um dos pontos basilares. Então, para se conquistar o direito à saúde, é necessário que os estados e municípios e a União destinem para a pasta da saúde esses recursos importantíssimos. Nós vimos pleiteando desde 2005 que o Estado devolvesse ou suplementasse aqueles valores que não foram aplicados adequadamente. E obtivemos, assim, condenações em primeiro grau e uma decisão agora recente do Tribunal de Justiça, um acórdão confirmando decisão de primeiro grau no sentido de que não é necessária lei complementar para regulamentar a emenda constitucional 29 e, portanto, determinando que o Estado, no prazo de 30 dias,
venha complementar esses recursos. A diferença no percentual, o Estado do Rio Grande do Sul aplicava em torno de 6%, para os 10%, dá em torno de 400 milhões de reais que deverão ser aplicados na área de saúde. E nós temos também ações em andamento e ações já julgadas no que diz respeito a outros anos, 2003, 2004, 2005. Nos últimos anos, o Estado, assim como outros estados da Federação, não vem aplicando esses percentuais mínimos necessários à saúde. Um outro exemplo de preocupação do Ministério Público na assistência à saúde foi uma ação, também recente, para incrementar os serviços de ambulância em Porto Alegre. O dito SAMU, que é organizado em todo o estado brasileiro, né? Ele vinha em Porto Alegre sofrendo assim de graves problemas no que diz respeito à infraestrutura. Então, o número de ambulâncias bem inferior ao mínimo pactuado com o Ministério Público, num termo de ajustamento de conduta, número de equipes, número de médicos. E, então, nós vemos assim, que a população ficava, de uma certa forma, desguarnecida em horários da noite. Alguns bairros, por exemplo, hoje o deslocamento nas grandes cidades é cada vez mais difícil. E o SAMU, como a própria natureza do serviço indica, ele deve prestar um atendimento rápido, né, para aqueles casos em que a pessoa está necessitando. Então, nós tivemos agora, então, recentemente, que ingressar com uma ação para executar esse termo de ajustamento de conduta e pedir que o município de Porto Alegre venha a praticamente duplicar o número de ambulâncias, aumentar o número de equipes e uma série de outras ainda implementações, como, por exemplo, a criação de um atendimento de UTI, vamos dizer assim, psiquiátrica, porque nós tínhamos um problema aqui em relação ao atendimento ao surto psiquiátrico. O SAMU entendia que não pode fazer esse serviço sozinho, desacompanhado, porque muitas vezes o paciente exige contenção física e a brigada entende que esse trabalho não é da brigada. Então, nós pedimos que o município se estruture, seja dentro do SAMU, ou seja de um outro órgão do município, no sentido de que a população possa contar com esse serviço. Quer dizer, cada vez que um paciente entra em surto psiquiátrico, que haja um atendimento e não que se fique esperando que a Brigada Militar ou o SAMU venham a atender. Nós temos também outras ações a nível municipal, no que diz respeito, por exemplo, à informatização das unidades de saúde, são ações que estão em andamento. Nós temos recomendação, também um outro instrumento do Ministério Público, né, que não são só as ações, nós temos... Isso que a senhora falou, até para evitar filas em hospitais, marcação de consultas, seria isso? Na verdade, assim, nós temos que qualificar cada vez mais as unidades básicas de saúde. A alta complexidade, a médica complexidade, ela vai ter uma demanda maior quanto, vamos dizer, quanto menor a qualidade de serviço na unidade básica. Então, se nós qualificarmos, é necessário que se informatize as unidades para se poder agendar, ter histórico de pacientes, para se poder programar consultas, reconsultas, exames. Isso ainda está caminhando de forma assim, muito lenta em Porto Alegre. Certo. Doutora, uma outra coisa que eu ia lhe perguntar, uma luta constante do Ministério Público, que a gente percebe, é pela regularização dos medicamentos especiais. Como é que está? É uma luta constante, é uma luta, acho que acontece em todo o território brasileiro, porque no que diz respeito aos excepcionais, são medicamentos de alto custo e que, enfim, os estados têm de estar... vamos desalocar recursos suficientes para a compra desses medicamentos, para a organização. Nós firmamos também, em relação a isso, um termo de ajustamento de conduta que não vinha sendo cumprido no nosso entendimento, apesar dos esforços do Estado do Rio Grande do Sul, a contento. E tivemos, então, uma recente decisão do Judiciário no sentido que o Estado se organize o seu sistema de informática para poder, em 30 dias, apreciar os pedidos administrativos que são intentados pelos pacientes, aprecie para dizer se defere ou indefere, e que, num prazo, então, curto, venha fornecer com regularidade esses medicamentos. Essa ação está em andamento, o Estado está
se adequando para que em todo o estado haja essa regularidade. Nós achamos importante, assim, dentro de Porto Alegre, não ingressar com a ação apenas para uma cidade, ou Porto Alegre, ou alguma cidade do interior. Por quê? Como é o estado do Rio Grande do Sul que fornece, isso poderia levar a que uma cidade viesse a ser desabastecida para atender aquela demanda judicial de uma outra cidade, né? Ou um medicamento deixasse ou viesse a ser fornecido, deixando o outro a descoberto. Então, nossa estratégia foi entrar em relação a todo o estado do Rio Grande do Sul, cobrando a todas as cidades, todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, a prestação regular de todos os medicamentos da lista. Nós entendemos, eu entendo, que o Estado não tem o dever de propiciar ao cidadão todo e qualquer medicamento. Sim. Não, mas ele tem, no mínimo, de atender aquela lista que foi elaborada pelo próprio Estado, União e Estado, né? Tanto no que diz respeito aos medicamentos excepcionais, quanto aos especiais e aos estratégicos. Sim, e como está a situação agora no momento? Não, nós temos acompanhado que houve um incremento, isso nós temos de reconhecer, nos últimos meses, no último ano, no que diz respeito aos recursos. O Estado vem alocando mais recursos para medicamentos, inclusive havia muitas dívidas, problemas com laboratórios, e nos últimos meses tem decrescido. Como a demanda é sempre cada vez maior, quer dizer, alguns anos atrás tínhamos cerca de 5 mil pacientes, hoje deve estar em torno de 100 mil pacientes no estado do Rio Grande do Sul. A demanda é maior, sempre há, evidentemente, algum problema localizado, mas nós não temos recebido, pelo menos na promotoria, assim, demandas de grandes faltas de medicamento. Mas, de qualquer sorte, existe já esta ordem judicial para a regularização imediata do fornecimento de medicamentos excepcionais. E como está a fiscalização dos medicamentos por parte do Ministério Público e até do uso racional de remédios? Nós defendemos sempre, né, os protocolos clínicos, o uso racional de medicamentos, porque entendemos que, a partir do momento que nós cobramos do Estado uma prestação regular de medicamentos, isso tem que ser minimamente racional, né? Existe reconhecidamente um mercado brasileiro algo irracional no que diz respeito ao consumo de medicamento. A indústria farmacêutica tem no Brasil, sem dúvida nenhuma, um farto mercado, né? Nós temos uma farmácia a cada esquina, praticamente, um sinônimo de subdesenvolvimento, sob um certo aspecto. Temos defendido o uso racional de medicamento. E nós contamos, isso é importante, né, com a importante ajuda do cidadão para essa fiscalização. Ou seja, se o cidadão não reclamar, não chegar ao Ministério Público, ou ao Conselho Municipal de Saúde, ou ao Conselho Estadual de Saúde, nas instâncias fiscalizadoras, nós não vamos saber, não ter esse termômetro, né, porque o SUS é um sistema em construção, e nós vamos construindo este SUS com a ajuda primordial, essencial, e não sou eu que digo isso, é a Constituição que diz, do controle social, que é a própria comunidade. Então, a comunidade tem de fiscalizar junto conosco. Sim, até porque hoje existem muitas diferenças de medicamentos. Eu digo assim, tem o medicamento semelhante, o genérico, né? Como controlar tudo isso? O Estado tem uma política Sim. nacional de medicamentos, né? E vem desenvolvendo, assim, sem dúvida, estratégias bastante interessantes nessa área. Nós temos evoluído no sentido da assistência farmacêutica. No início, nós tínhamos, no Sistema Único de Saúde, uma lista muito pequena de medicamentos fornecidos pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu falo União, Estado e municípios. Claro. Né? E hoje isso já está mais organizado, nós temos as relações nacionais de medicamentos, temos as estaduais e temos a relação de medicamentos básicos. Mas me parece assim, importante destacar que entendo que seria importante um investimento maior em educação em saúde, no que diz respeito ao uso racional de medicamentos. Isso precisa ser desenvolvido, eu acho que, e debatido nos bancos escolares. Sim. É meio cultural ainda essa demanda por medicamentos. Muitas vezes se vê o relato assim, de que o paciente vai até um médico e se não há uma prescrição, ele não sai satisfeito. Sim. Né? Antes de se questionar
da nutrição, dos hábitos de saúde, né? As pessoas querem alívio imediato. Bom, às vezes é necessário o alívio imediato da dor ou, enfim, o tratamento da doença, mas isso é questionável hoje, quando é preciso. Claro, né? tantas disciplinas são colocadas hoje nos currículos escolares, né? Poderia-se colocar uma disciplina falando de medicamentos, de eu controle. acho que de uma forma mais geral sobre saúde, né? Sobre Sim. autocuidado, Sim. enfim, noções básicas sobre essa questão, porque as demandas em saúde elas são ilimitadas, né? E nós temos hoje recursos mínimos garantidos pela Constituição que não são cumpridos, quer dizer, 15, 12, 10%. Que é um orçamento representativo, né? Um percentual representativo de um orçamento de 100%. Claro. Isso significa que saúde é importante. Sim. Né? Todos nós entendemos, a gente quando deseja um ano novo, o primeiro requisito que nós pensamos é saúde. Certo. O resto a gente consegue, vai atrás, como diz o comum, né, do povo. E, no entanto, na hora da execução das políticas, a saúde não tem ficado em primeiro lugar. Enfim, é um trabalho em construção, é o que nós estamos trabalhando, né, para construir. Certo. E para o telespectador saber como funciona a promotoria de direitos humanos, principalmente nessa área, como é dividida as atribuições nessa área de saúde? Bom, nós temos aqui em Porto Alegre, então, uma promotoria de direitos humanos que engloba uma série de direitos, né, sociais, direito à saúde, à assistência social, nós temos também a questão dos PPDs, idosos, né? E a promotoria de saúde está hoje, sem dúvida nenhuma, com uma demanda bastante grande. Nós temos trabalhos que foram aqui brevemente relatados para ti, mas temos áreas, por exemplo, feito um trabalho muito interessante na área de geriatrias. Eu tenho, por exemplo, fiscalizado dezenas de geriatrias em Porto Alegre. Nós temos obtido avanços, principalmente no que diz respeito àquelas geriatrias em que os pacientes podem contribuir com meio salário mínimo, alguns com nada, né? E para obter melhorias na estrutura, na nutrição, na alimentação, nas acomodações, né? Enfim, numa série de aspectos da vida do idoso numa comunidade. E uma série também de outros assuntos que são tratados ali na promotoria da saúde, destacada dentro dos direitos humanos. Planejamento familiar, por exemplo, foi um mote de um trabalho bastante forte aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Conseguimos conquistas bastante celebradas, assim, no sentido de implementar métodos que antes eram praticamente inexistentes. Uma mulher, por exemplo, aguardava 2 anos para conseguir um procedimento de esterilização definitiva. Não havia praticamente, a gente computava 12 vasectomias, não havia praticamente esse método disponível para os homens. E hoje nós temos pelo menos, além de outros que nós estamos buscando, né, que essa é a última opção, a esterilização, né? Mas nós temos conseguido, junto com o Ministério Público Federal, por exemplo, buscar regularização dos outros métodos contraceptivos, discussão de questões sobre paternidade responsável, enfim, um trabalho muito bonito e acho que, assim, de base, quando se vai falar em saúde, um tema que está diretamente ligado à família, ao núcleo afetivo. Sim. Foi bastante evidenciado o trabalho do Ministério Público nessa área de planejamento familiar. O que foi feito? O Ministério Público fez reuniões com comunidades? Veja, como o trabalho do Ministério Público não é realizado só através do Judiciário, através do ingresso de uma ação civil pública. Nesse trabalho que nós fizemos, não houve nenhuma ação civil pública. Basicamente, foi levar o tema à discussão, muitas, inúmeras, eu vou te dizer que foram dezenas de reuniões, bastante trabalhoso, né, mas basicamente congregar as pessoas em torno desse tema. E esse trabalho foi espontâneo, os órgãos, os hospitais, os profissionais da área de saúde, de educação, havendo uma integração necessária que tem de haver entre educação e saúde, acederam ao convite do Ministério Público e passaram a debater esses temas. Então, hoje nós tivemos, sem dúvida, avanços. Há muitos outros a serem realizados nessa área, né? Mas nós tivemos avanço justamente porque o Ministério Público conseguiu que todo esse trabalho fosse realizado em conjunto dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Claro. Nós temos aí a Constituição de 1988. O que mudou
de lá para cá, na sua avaliação? No que diz respeito à saúde? A saúde, exatamente, no comportamento do Ministério Público, das pessoas que procuram. Qual a diferença que a senhora nota de lá para cá? É praticamente uma revolução. Foi do 8 ao 80. Antes de nós verificarmos que havia antes de 1988, as pessoas, apenas aquelas que eram trabalhadoras e que tinham carteirinha, né, do Sim. INSS, tinham direito ao acesso à saúde. O estudante, o desempregado, né, dependiam de misericórdia. Então, a gente tinha as Santa Casa de Misericórdia, né? Hoje, nós podemos dizer que esse sistema, ele, claro, não é perfeito, mas é o sistema mais ambicioso que existe no mundo, no que diz respeito a fornecer esse produto, né, que é saúde, vamos chamar assim, né, a toda a população brasileira em igualdade de condições. É óbvio que não conseguimos esse intento ainda, mas é com orgulho que a gente pode dizer que hoje um trabalhador tem o mesmo acesso a por exemplo, a um transplante que uma pessoa da classe média, classe alta, em igualdade de condições. Então, eu acho que um dos sustentáculos desse novo paradigma que vem em 88, que é tentar acabar com essas desigualdades sociais, se faz através da saúde, que inclusive tem à disposição essas estratégias democráticas de participação da comunidade, que são os conselhos. Sim. Então, é uma mudança paradigmática, sem dúvida nenhuma, e é um sistema assim que nós temos de trabalhar para que melhore cada vez mais. Ele ainda não é perfeito, o acesso ainda não é a todas as pessoas, né? Mas com mais recursos, com investimentos na área de saúde, nós vamos conseguir, em algum tempo, uma saúde melhor para toda a população. Sim. Doutora, nós estamos fazendo esse programa porque muitas pessoas, por incrível que pareça, não sabem ainda o que é o Ministério Público, o que o Ministério Público pode fazer. E o Ministério Público, pelas coisas que nós colocamos aqui, tem feito muitas ações na área da saúde. Como uma pessoa pode proceder se tiver alguma dificuldade no encaminhamento de qualquer questão nessa área de saúde? Bom, primeiro ela tem de procurar o executivo, quer dizer, o município, né, que é onde está mais perto, tem de fornecer saúde à sua população. Ele não obtendo ali essa prestação devida, ele então pode recorrer tanto ao controle social, quer dizer, ele deve postular junto ao seu conselho que o gestor regularize a situação. E procurar o Ministério Público, fazendo uma denúncia a respeito dessa omissão. Todo cidadão brasileiro tem direito a obter saúde no que diz respeito não só à recuperação, não é só quando está doente, mas a promoção de saúde, ou seja, trabalhar para que a cidade tenha mais rede de esgoto, tenha planejamento familiar, né? Tenha estudo regular, todos esses determinantes também no que diz respeito à saúde. Mas principalmente, assim, saber que o Ministério Público é o órgão que a Constituição reservou essa tarefa de implementar esses direitos sociais. Certo. A senhora falou em ações. Que tipo de ações tramitam na promotoria? Ações que estão tramitando no momento e a expectativa do Ministério Público? Olha, nós temos inúmeras ações lá, de toda sorte, como, por exemplo, eu referi aqui, nós temos ações para informatização da área de saúde, nós temos ação para fornecimento de medicamentos, nós temos ação para, por exemplo, recentemente, um termo de ajustamento de conduta, não uma ação, para concurso público, para agentes comunitários de saúde. Nós temos ação para, por exemplo, fazer com que algumas pessoas regularizem atendimento em geriatria. Uma série de ações, as mais variadas possíveis. Basta que o cidadão procure o Ministério Público, né? Basta reconhecer, após uma instrução de um inquérito civil, que há uma omissão do gestor. Claro. Para finalizar, doutora, eu gostaria que a senhora desse aquele recado ao cidadão e também o endereço, o telefone da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos. Bom,
Aqui em Porto Alegre, o endereço é na Rua Santana, no 7º andar, nós temos um núcleo lá, problemas em hospitais, problemas no que diz respeito a acesso a cirurgias, acesso a exames, né, acesso a medicamentos, e que o cidadão participe, principalmente através dos seus conselhos, tanto os distritais, né, quanto o municipal e estadual de saúde. A luta do SUS é também uma luta por democracia, por maior participação popular. E hoje esses instrumentos estão garantidos através dos conselhos. O Ministério Público trabalha em parceria com os conselhos para a implementação do direito à saúde. Certo. Mais uma vez, doutora Marinês Assmann, foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá.